Estamos de volta aqui com nossa aula de princípios fundamentais. Agora a gente vai entrar aqui no tema poder constituinte originário, tá certo? Faz parte, né, dos poderes, dos princípios fundamentais. Você entender essa parte aqui de poder constituinte originário, o que é poder constituinte derivado, de forma bem objetiva, tá bom? De forma bem prática para que você realmente consiga entender para acertar questões. Beleza? Então vamos lá, vem comigo. Poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário, ele possui características e as suas características possuem algumas descrições, tá bom? Isso aqui é importante para a tua prova. Primeira característica do poder constituinte originário. Ele é inicial. Ele instaura uma nova ordem jurídica, rompendo com a ordem anterior. Inaugura toda a normatividade jurídica. Pessoal, o poder constituinte originário, o nome originário, é aquele que cria uma nova Constituição. A Constituição de 88 foi criada por um poder constituinte originário, que foi a Assembleia Nacional Legislativa. Então, essa Assembleia foi criada por meio de uma emenda, né? Na emenda previa, ó, a Assembleia Nacional Constituinte é quem vai criar uma nova Constituição. Então, esse poder chamado de poder constituinte foi um poder constituinte originário. Agora, quando a Constituição ela é reformada, a gente chama de emendas, né? Isso aqui é o poder constituinte derivado, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é poder constituinte originário? É o poder inicial que instaura uma nova ordem jurídica. Então, foi criado, gente, uma nova ordem jurídica e rompida com a ordem jurídica anterior. Houve um rompimento com a Constituição anterior. Por isso que a gente chama de inicial. Além de inicial, esse poder constituinte originário, ele é um poder autônomo. Ele é um poder autônomo, lembra? Ele não convive com nenhum outro poder que tenha a mesma hierarquia. Ninguém está, ó, no mesmo nível que esse poder. Esse poder ele é autônomo, tá bom? É um poder que está acima de todo e qualquer poder. Ele é um poder incondicionado, não se sujeita a nenhuma norma jurídica prévia e é juridicamente ilimitado. Olha só, veja, né, o tanto de poder que o constituinte originário tem, porque ele é inicial, ele surge, né, ele surge ali, né, ele rompe com a ordem jurídica anterior, então ele não segue nada do que tá, não é obrigado a seguir nada do que foi normativamente constituído na Constituição anterior. Ficou um pouco redundante, mas é isso. A didática que a gente acaba pecando para poder trazer aí uma forma mais simples de você entender. Pessoal, Constituição anterior trazia vários dispositivos que deveriam ser observados por todo mundo. Agora, quando a gente cria uma nova Constituição de 88, a gente rompe com a anterior. Então tem muita coisa que só tem na nova, né? Só tem na nova, tanto que ela é considerada uma Constituição cidadã. Antigamente poderia entrar por meio de, sem ser por meio de concurso público. Com a de 88 já era, não pode mais ingresso sem concurso público. Então veja, rompeu com a anterior e trouxe novas regras para ser cumpridas. Bom, algumas foram recepcionadas, né? Outras não. Outras são incompatíveis com o que as leis anteriores à Constituição trazem. A gente fala que não foi recepcionado. Quando é compatível, a gente fala que foi recepcionado. Beleza? Ele é um poder ilimitado, porque não possui limites impostos. É um poder que pode criar tudo. Tá bom? É um poder que pode trazer aí novos conceitos e novas regras. Agora, existe aí diversas doutrinas, correntes que dizem que, ó, por mais que o poder constituinte seja originário, ele não pode retroceder aquilo que já foi conquistado pela sociedade, porque aí ele estaria indo de encontro a ele mesmo. Bom, é o chamado efeito cliquet. Não pode retroagir a tudo que já foi conquistado. Por exemplo, já pensou uma nova Constituição onde é retirado ali os direitos sociais? Seria uma Constituição que iria retroagir. Uma Constituição onde seja retirado o 13º salário dos trabalhadores. Então, é uma Constituição que está retroagindo. Então, não pode ter esse efeito cliquet, tá bom? Lógico, ele pode inovar, trazer uma nova forma, pode trazer um novo poder, tá bom? Um quarto poder ali, o poder moderador, que já existia na época do Império,
mas não pode retroceder, tá bom? Isso aí jamais, por força, né, que paira aí de forma abstrata, né? É um poder que ele é ilimitado, mas de certa forma ele não tem toda aí a ilimitação como ele quer, pelo menos para não prejudicar ou retroceder aquilo que já foi conquistado. Beleza? Isso aqui é um pouquinho aprofundado, então fica tranquilo, basta você lembrar que o poder ele é ilimitado, ele não tem limites, tá bom? Por isso que a gente traz aqui, gente, de forma objetiva para você. O importante para você é isso aqui. Eu só estou dizendo que ele não é 100% ilimitado para que você tenha um raciocínio jurídico, tá bom? Para que você saiba, professor. Então pode criar o que quiser. É porque as perguntas que a gente recebe durante as aulas é isso, né? Pode criar o que quiser já que é ilimitado, então vamos lá, vamos acabar com a Constituição. Não, a gente não pode criar um poder constituinte originário para acabar com a Constituição, tá bom, gente? É aqueles filmes, né? A gente cria lá um robô e o robô toma vida própria e acaba com o ser humano. Não, é dessa forma aqui que funciona, não. Olha só, o poder latente, né, ele é atemporal e contínuo, podendo ser acionado a qualquer momento. E, de fato, né, poder de fato e político, tem natureza pré-jurídica, tá bom? Porque não está sujeita a nenhuma norma. Ela, pelo contrário, cria a norma, sendo uma força social que inicia nova ordem jurídica. A partir de agora, a regra é essa, no momento de sua manifestação. Por outro lado, temos o chamado poder constituinte derivado. Gente, derivado é aquilo que deriva. A gente tem aqui o originário, né? O originário, e temos aquilo que deriva, ó, o derivado, aquilo que surge do poder originário, tá bom? Vamos lá. Esse poder constituinte derivado, né? O derivado agora, ele não é inicial, ele é subordinado hierarquicamente ao poder originário. Tá bom? Ele está abaixo do poder constituinte originário. É o poder constituinte originário que cria o derivado. Sua capacidade de auto-organização é delimitada pela própria Constituição. Ele é condicionado ou limitado, só pode ser exercido em casos previstos pelo poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário criou, né, o limite até quando, ó, você só pode emendar uma Constituição se preencher tantos requisitos. Então, existe um limite ali para o poder constituinte derivado, né? A gente tem, por exemplo, limites formais, né? Vamos lá. Limite formal, olha só. Só pode ser criado aqui essa emenda, só pode ser alterada essa norma se preencher os requisitos ali de 3/5, 2 casas, 2 turnos. São limitações formais. Limitação material, olha só, a matéria discutida não pode ser qualquer uma. Por exemplo, você não pode abolir a forma federativa do Estado, é uma cláusula pétrea. E limites circunstanciais. A Constituição não será alterada, né, diante de estado de sítio, estado de defesa, durante uma intervenção federal, são limites circunstanciais, tá bom? O poder constituinte derivado, ele não surge em qualquer momento. Existe um momento ali, pelo menos quando tu estiver tranquilo, ele pode surgir, tá bom? Poder constituinte derivado divide-se em poder constituinte derivado reformador. Então tem aqui 3 espécies. O reformador é aquele que emenda a Constituição. Ele pode modificar o texto constitucional por meio das emendas. Tem o derivado revisor, tá bom? Possibilita alteração mais ampla ou revisões constitucionais, tá bom, gente? Mas ainda ele é subordinado ao poder constituinte originário, tá bom? E o decorrente. Esse decorrente aqui é a capacidade que cada estado tem de criar suas próprias constituições. Então, temos aqui, né, espécies de poder constituinte derivado, o reformador, o revisor e o decorrente, tá bom? Avançando, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pessoal, temos aqui 3 poderes na União, não é isso? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são independentes, um não depende do outro, mas ao mesmo tempo eles são harmônicos, tá bom? Até para ter aqui um freio e contrapeso, né? A teoria dos freios, ó. Os freios e contrapesos. Então, olha só, cada um tem a sua independência, mas eles são harmônicos entre si.
Um só vai intervir no outro quando está existindo ali um excesso, né? Quando está extrapolando ali cada um o seu próprio limite. Cada poder desse daqui possui funções típicas, aquelas que elas mesmas possuem já constituída pela Constituição, e funções que são atípicas, tá bom? Funções que não é a natureza dela, mas excepcionalmente elas estão exercendo. Então, por exemplo, qual é a função típica do poder executivo? Para que serve o poder executivo? Serve para administrar, serve para gerenciar recursos públicos, serve para executar os atos de administração e atos de chefia de Estado e de governo. Pessoal, atos aqui, né, que já a própria Constituição já estabelece, tá bom? Então, tem muita coisa que a própria administração pública já traz. Então, você tem ali, ó, competência privativa do poder executivo. Então, tem coisas que a Constituição já manda que o executivo faça. Então, o executivo vai gerenciar, administrar e executar aqui, né, os atos de chefia de Estado. Então, por exemplo, quando o país ele está fazendo ali uma proteção mediante outros países, estado de sítio, estado de necessidade, estado de defesa. Esqueça a necessidade. Necessidade é do direito penal. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção. São atos de poder do Estado, tá bom? Chefia de Estado. Agora, vamos lá. Quando ele está aqui tentando ver uma reforma parlamentar, uma emenda, trazer um benefício, um projeto de lei, uma reforma, aqui são atos de governo, diz respeito aqui ao governo que ele está exercendo, tá certo? Função típica é essa, administrar, executar e gerenciar. Agora, de forma atípica, o que é atípico? Aquela incomum, né? De forma excepcional, editar medida provisória. Gente, editar medida provisória com força de lei é legislar. Na pandemia, teve várias medidas provisórias que foram editadas pelo chefe do Poder Executivo. São medidas com força de lei para algo de urgência. Então, o caráter é urgência, né? Tem que ser algo ali bem realmente extremo, não pode esperar, como foi na pandemia. Então, várias medidas provisórias, o nome está falando provisória, serve como força de lei, mas depois tem que ser submetido ao Congresso para aprovação ou rejeição, tá bom? Então, aqui é uma forma de legislar o Poder Executivo. E quando é que o Poder Executivo ele vai julgar? Olha só, quando ele vai apreciar defesas nos recursos administrativos. Então, lembra, por exemplo, né, você fez um recurso lá de defesa, você militar, né, futuro militar, fez um recurso lá de defesa, porque estão tentando, né, lhe excluir do serviço público. Você recorre até chegar no Poder Executivo, tá bom? Pode ser ali o prefeito, pode ser ali, prefeito não, né, pode ser ali o governador, caso de militar. Se for um policial municipal, né, que é a guarda municipal, pode ser o prefeito. Se for uma polícia federal, aí é o presidente. Mas esse recurso vai para o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai exercer a sua função atípica de julgar, porque a função típica dela é administrar, gerenciar recursos e executar atos da administração, de Estado e de governo. Agora, quando eu legislo e julgo, eu estou exercendo minha função atípica e não função típica, tá bom? As questões aqui também trocam as bolas na hora de cobrar em prova, tá certo? Poder legislativo. Gente, o poder legislativo, a sua função típica é o quê? Criar as leis, né? Por meio do processo legislativo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional do patrimônio, né, do Poder Executivo. Então, essa é a função aqui típica do Poder Legislativo. Agora, quando o Poder Executivo ou o Poder Legislativo ele executa os atos de administração, né, ele está exercendo a sua função atípica. Quando julga, né, os crimes de responsabilidade do presidente da República, isso aqui é a função de julgar, ela é atípica do Poder Legislativo. Poder Judiciário tem função típica de julgar, né, vai dizer o direito, é a sua função jurisdicional. E quando é que ele exerce a função atípica? Vamos lá, executar atos de administração, né? Isso aqui é um exemplo, né, de função atípica, ou quando vai legislar no regimento interno dos tribunais, tá bom? Então, o judiciário pode legislar de modo atípico, né, nos seus próprios regimentos. Pessoal, essas são, né, as funções típicas e atípicas
do poder, né, dos poderes, aliás. Então já viu aqui cada uma delas, né? Já viu, cada um aqui tem poder que é típico e tem poder atípico, tá certo? Olha só, artigo 3º constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Pessoal, aqui a gente está entrando no tema objetivos, né? Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse tema aqui não tem o que você aprender, é você decorar mesmo, tá bom? Tem gente que usa aí o mnemônico com garra erra menos, com garra erra pouco. Pode utilizar, tá bom? Se você for olhar aqui, ó, tem aqui, ó, o com de construir, né? Então, com de construir, garra, né? Ó, com garra de garantir, né? Garantir, com garra erra. Olha só, o erra de erradicar e o pouco é para você lembrar do promover. Então, existe esse mnemônico com garra erra pouco. Tá bom? Faltou um azinho aqui, né? Com garra erra pouco, ó, com construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, garantir o desenvolvimento nacional. Erra, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pouco é para você lembrar de promover o bem de todos, sem preconceito, de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, beleza? Pessoal, aqui não há o que você aprender. Ah, eu vou aprender o que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não. O nome ajuda, então você lembra só do mnemônico. É importante você lembrar. Outro detalhe, né? Todos os objetivos são iniciados com verbos. Então tem aqui, ó, construir, garantir, ó, erradicar, né? Reduzir e promover, tá bom? Então essas são aí os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Temos também, né, as relações internacionais, né, as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Qual o conselho que eu te dou? Não tenta memorizar aqui nenhum mnemônico, não usa nenhum mnemônico. Você só precisa lembrar que o Sociediva Plu, né, o Sociediva Plu são fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, memorizou aqui os fundamentos? Ótimo. Memorizou os objetivos? Com garra, erra pouco. Memorizou, ó. Começa com verbo. Construir, garantir, erradicar, promover e reduzir, né? Aqui, então, começa com verbo. É objetivos. Decorou os fundamentos. Decorou os objetivos. O resto vai ser relações internacionais. Não tem que se preocupar com relações internacionais. Tá certo? Então vamos lá. Apareceu em tua prova, independência nacional. Opa, não é Sociediva Plu. Não começa com verbo. Não tem com garra erra pouco. Só pode ser relações internacionais. Apareceu prevalência dos direitos humanos. Vamos lá. Sociediva Plu, tem prevalência? Não. Começa com verbo? Tem aqui com garra erra pouco? Não. Então é tudo relações internacionais. Memorize por exceção que te ajuda aí a você ganhar tempo na hora da prova, beleza? Independência nacional, olha só, o país é soberano. Prevalência dos direitos humanos, tá bom? Então vai prevalecer os direitos humanos, tanto que é uma norma com força de emenda, né? Mesmo que não consiga ser aprovado lá no crivo das emendas, né? Pelos aqueles requisitos, você ainda tem aí um status de norma infralegal, supralegal, tá bom? Tá abaixo da lei, mas tá acima da lei e abaixo da Constituição, beleza? É mais ou menos isso aqui, ó. Uma norma de direitos humanos, ela tá aqui, acho que eu já falei isso para vocês no início, né? Lá na parte de teoria da Constituição. Ó, você tem no topo da Constituição, ou você tem no topo aqui das normas, a Constituição Federal. Abaixo você tem as normas, que são normas constitucional, tá bom? São normas infraconstitucional, porque ela está abaixo da Constituição. E aqui você tem as normas infralegal, olha só. Infralegal, tá bom? Tá acima da lei, né, gente? Aqui você tem a resolução, você tem aqui portaria, você tem aqui a medida provisória, tá bom? Tá abaixo da lei, né? Tá abaixo da lei. Aqui, infraconstitucional tá abaixo da Constituição, tá bom? Abaixo da Constituição.
Isso aqui, gente, ó, norma lei ordinária. Você tem aqui, ó, lei complementar. São leis que estão abaixo da Constituição, mas estão é, acima dos atos, né? Infralegal, porque está abaixo da lei, tá bom? Está abaixo da lei. Então, tem resolução, portaria, MP. Infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição. Mas se a norma é de direitos humanos e for aprovada lá no requisito do parágrafo 3º do artigo 5º, bom, duas casas, 2 turnos, 3/5 dos votos, serão equivalentes à emenda constitucional. O que é equivalente? Os tratados internacionais, ó, tem que ser um tratado internacional de direitos humanos, tá bom? Tratado Internacional de Direitos Humanos. Se for aprovado pelo requisito do artigo 5º, parágrafo 3º, vai ter status de emenda constitucional, é uma norma constitucional. Foi aprovado com status de lei ordinária, vai ser uma norma infralegal, infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição, porém com efeito supralegal, gente, acima da lei. Ela vai ficar aqui, ó, a norma internacional de tratados humanos que não for aprovado com requisito do artigo 5º, parágrafo 3º, ela está abaixo da Constituição, mas acima da lei. Por isso que ela é uma norma infraconstitucional, porém supralegal, tá bom? Ela não é equivalente a uma lei ordinária nem uma lei complementar, está acima, porque é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Então você tem aqui diversos povos, tá bom? Indígenas, quilombolas. Não intervenção, aqui é a regra, né, gente? O Brasil, ele preza pela não intervenção nas suas relações internacionais. Bom, mas se for preciso, vai ter que quebrar isso daí. Beleza? Igualdade entre os estados. Olha só, todo mundo aqui é igual, soberano, mas ninguém é superior ao outro. Defesa da paz, tá bom? O Brasil, ele busca sempre a solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, vamos combater essas práticas. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, tá bom? Contra crimes aí políticos de opinião, quem for perseguido, o Brasil vai conceder ali o asilo político, tá certo? Princípios fundamentais, gente, olha só o nosso conceito. São diretrizes imprescindíveis à configuração do Estado, tá bom? Determinando-lhe de modo e forma de ser. Refletem os valores abrigados pelo ordenamento jurídico, espelhando a ideologia do Constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade, tá bom? Então, isso aqui resume, né, o que é princípios fundamentais. Tem outro tema aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho. Direitos fundamentais de um lado e garantias fundamentais. Não confundam. Ó, o que é direito? É uma norma que protege os bens jurídicos fundamentais de uma sociedade. Tem valor intrínseco, pertence à sociedade. Garantias, né? Garantias são instrumentos, tá bom? Que buscam proteger os direitos fundamentais. Tem valor instrumental. Enquanto aqui, ó, é inerente, né? É inerente os direitos, você pode exercer ou não. Aqui a garantia é uma proteção, é um instrumento, é a forma de você exercer, né, os seus direitos fundamentais. Para encerrar, a aplicabilidade das normas constitucionais. Norma, gente, ó, norma aqui constitucional, eu estou falando das normas dos dispositivos, dos artigos que estão na Constituição. Na Constituição temos normas que é de eficácia plena, contida ou limitada. Eu trouxe aqui do lado as principais características de cada um. Norma de eficácia plena, ela é auto-aplicável, ou seja, ela não precisa de criação de nenhuma lei, ela já é aplicado, tá bom? Por exemplo, direito de reunião, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Não tem nada que impeça, tá bom? Ela não pode ser restringida, então a lei, ela não pode ser criada no sentido de falar assim, ó, agora quem quiser se reunir, só pode se reunir se fizer pelo menos, né, se puxar pelo menos 40 quilos de cada lado na academia. Olha só que lei absurda. Eu, por exemplo, já não poderia me reunir aí pacificamente em locais abertos ao público. Bom? Então a lei não pode restringir, porque é uma norma de eficácia
plena, ela é autoaplicável, ela já está valendo. Você pode exercer sem nenhuma dificuldade. É a chamada norma de eficácia plena. Bom, aplicabilidade direta, imediata e integral. Você pode aplicar sem nenhuma intervenção de ninguém. Você pode se reunir aí pacificamente, tranquilamente. Imediato, se eu quiser exercer agora, eu posso reunir agora. E integral, eu vou me reunir com todo mundo. Tá bom? Então, isso é uma eficácia plena de uma norma. Agora, a eficácia contida, ela é restringível. Ela no início dela, você exerce de forma integral, de forma plena. Ela nasce plena. O que acontece? Ela pode ser restringida. Então, você tem lá, por exemplo, o trabalho. O trabalho ele é livre. Você pode exercer qualquer exercício, trabalho ou profissão de forma livre, salvo os requisitos estabelecidos em lei. Porra, salvo se a lei estabelecer. Então você tem ali, ó, ela é plena. Se eu quiser ser professor, eu posso? Posso. Se eu quiser ser padeiro, eu posso. Cozinheiro, eu posso. Se eu quiser ser garçom, eu posso. Gari, eu posso. Pode. A norma é plena. Cada um pode exercer livremente sua profissão. Agora, tem casos que vai colocar em risco a sociedade, direitos, vai colocar em risco direitos. Nesse caso, a lei vai restringir. Então, toda profissão nasce plena, porém algumas podem ser restringidas. É por isso que a gente fala que a norma ela possui a eficácia dela contida. Embora nasça plena, pode trabalhar? Qualquer um pode. Agora, qualquer pessoa pode ser advogado? Não. Para ser advogado, olha só a restrição. A lei restringiu. A lei fala que só pode ser advogado quem tem o nível superior em direito e quem fez o exame da ordem. Qualquer um pode ser médico? Não, para ser médico tem que ter ali medicina, tá bom? Você tem que fazer medicina, não lembro se tem que fazer residência, tá bom? Então, a lei restringe aquela profissão, tá bom? Jornalismo, qualquer pessoa pode ser jornalista? Pode, então, exercício pleno. Tem que ter faculdade? Não, né? Agora não precisa, tá bom, gente? Antes precisava, agora, recentemente, decisões do STF que não é exigido diploma de jornalista para exercer a profissão. Então, veja, o exercício da profissão é pleno. Em alguns casos, podem ser contido. Em alguns casos, podem ser restringidos. Todo artigo que a lei fala assim, salvo o que dispuser em lei, salvo, toda vez que o artigo que você está lendo fala bem assim, ó, salvo no que dispuser em lei. Se ela falar bem assim, ó, pode fazer isso, mas se a lei proibir, já não pode. Até o limite da lei, aí é uma norma de eficácia contida, tá bom? Então a característica vai aparecer, ó, salvo, né? Salvo expresso em lei. Apareceu isso aqui, tu já liga o teu alerta aí e fala, ó, isso aqui é uma norma de eficácia contida. Ela é autoaplicável? Sim, você pode trabalhar aí em qualquer lugar. Porém, a lei pode restringir, tá bom? Tem aplicabilidade direta também. Imediata agora é não integral. Por quê? Porque pode ter aí uma restrição. Você pode trabalhar de forma direta? Sim. Você pode trabalhar em qualquer profissão diretamente. Imediatamente, sim. Agora, de forma integral? Não. Algumas profissões são restringidas por lei. Beleza? Embora tenha condições de produzir seus efeitos, a partir de sua entrada em vigor, admitem que o seu conteúdo seja restringido por uma norma infraconstitucional. Então, veja, a norma que está na Constituição é livre o trabalho, ofício e profissão. Agora, uma norma infraconstitucional, uma lei ordinária ou uma lei complementar podem restringir a sua eficácia. Pessoal, presta atenção, isso aqui você não aprende em qualquer lugar não, viu? Isso aqui você não aprende em qualquer esquina não. Isso aqui é conteúdo de quem realmente traz aqui de forma didática para facilitar o teu conhecimento, tá bom? Isso aqui é um conteúdo dificílimo. A pessoa eu aprendo fácil, na hora que eu peço um exemplo, não consegue colocar, tá bom? Então a forma mais fácil, a forma de você descobrir se você realmente está aprendendo é quando você consegue transformar aquele conhecimento em um exemplo. Professor, eu aprendi aqui o que é norma de eficácia contida, então me dá um exemplo. Toda profissão é livre. Pode ser exercida de forma imediata, porém não integral, porque a lei, em determinados momentos, pode restringir aquela profissão. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Você entendeu, você me trouxe um exemplo, você entendeu. Professor, e o que é uma norma de eficácia limitada? Pessoal, ela já nasce reduzida. Ela já nasce reduzida. A aplicabilidade dela é indireta. Opa! Todas as duas é direta. E por que essa é indireta? Porque essa daqui, para que eu consiga exercer, tem que ter uma lei. Para que eu consiga colocar em prática aquilo ali, tem que ter uma lei.
Professor, ela não é auto-aplicável? Ela é auto-aplicável? Não, 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 não. Não, ainda não. Ela é não auto-aplicável. Essa lei aqui, ela é limitada. Existe um bloqueio. Existe uma porta fechada. Para que você acesse, você tem que ter a senha. Você tem que ter ali, ó, uma forma de conseguir chegar até ela. O nome dessa forma de conseguir chegar até ela se chama lei, tá bom? Então, qual é a palavra que vai aparecer para você? A lei criará. Olha só. Vai dizer bem assim, ó, que a lei estabelecerá. Opa! Não está dizendo, ó, pode fazer isso, salvo se a lei proibir, salvo se dispuser em contrário. Não, está dizendo o seguinte, você pode fazer isso. Agora, para que você faça isso, a lei tem que te dar condições. A lei precisa criar. E o maior exemplo para você decorar se chama greve. Tá bom? A greve para o particular, para as pessoas aí que não exercem o serviço público, é permitido, tá bom? Agora, para quem é do serviço público, só pode ter o seu direito à greve, né? Só pode exercer a greve se tiver uma lei. E essa lei nunca foi criada. Detalhe, o STF decidiu recentemente que o direito à greve não é absoluto. Então tem profissões que nunca vai ter greve. A exemplo disso, segurança pública. Tá bom? Então a greve de policiais, né, ou de qualquer agente de segurança pública é inconstitucional. Porque coloca em risco outros direitos, né, de outras pessoas. Direitos ali de outras pessoas. Você tem direito à greve? Tem. Só que é uma norma limitada. A lei, ou melhor, a lei infraconstitucional tem que ser criada para você conseguir exercer o seu direito de greve. Você é servidor público. Tá bom? Tem que ser criada uma lei para que você consiga exercer o seu direito de greve. Essa lei nunca foi criada. Se você fizer greve, essa greve é inconstitucional. Essa greve não é absoluta. E órgão de segurança pública, antes era só policial militar, o STF decidiu que é todo mundo. Policial civil também não pode fazer greve. Então, a norma que tem eficácia limitada, ela é não auto-aplicável, ela é aplicada de forma indireta, porque tem que ter uma lei, mediata, mediante lei, e reduzida, a lei tem que estabelecer, tá bom? Ó, tipo institutiva, tá bom? A gente tem aqui princípios institutivos ou organizativos, tá bom? Pode ser programática ou, né, ter efeitos negativos e vinculativos. Beleza? Pessoal, esta foi a nossa aula, né, de princípios fundamentais. Beleza? Que bom que você chegou até aqui, tá bom? Está no início ainda do direito constitucional. Espero que você fique até o final. Né? Afinal, a gente quer te entregar o melhor conteúdo para que você possa realmente realizar o teu sonho de ser aprovado em concurso público. Então, conta com a gente que a gente vai com você até o final. Forte abraço e até a próxima.